Nós estamos nessa noite aqui, acabamos de cantar uns hinos da harpa, e lemos o capítulo 1 de Gênesis. Eu vou fazer só um comentário de apenas um versículo aqui, que é o versículo de número... Dois versículos, né? O versículo de número 26 e o 27. E vou ver aqui que o comentário do Jimmy, e talvez eu complemente algum comentário meu, né? E se vocês querem fazer alguma pergunta dentro desses dois versículos, algum questionamento, alguma coisa que venha a discordar. O versículo 26, Gênesis 1, 26, assim: E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Jimmy Swaggart comentou o seguinte: a criação do homem foi precedida por uma consulta divina. Além disso, os pronomes nossa e nossa proclamam... eu não sei porque tem esse erro aqui, né? Nossa e nosso é uma redundância, não tinha necessidade. Proclamam a consulta celebrada pelas três pessoas da Divina Trindade, que é uma obra original, né? Imagem e semelhança nos aponta a ter um companheirismo com Deus. Entretanto, isso não significa que somos Deus ou podemos chegar a ser Deus. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança na realidade, se refere à verdadeira justiça e santidade de Efésios capítulo 4, versículo 24. Este domínio foi dado por Deus ao homem e está sempre sujeito a Deus. A relação do homem com o equilíbrio da criação se define agora como sendo um império de supremacia. O âmbito do seu senhorio é do mais baixo ao mais alto dos temas colocados sob sua influência. O que acontece? Questiona-se muito com quem Deus estava conversando quando ele diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A maioria defende que estava tendo um diálogo ali entre Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, né? Embora a Santíssima Trindade, muitos não aceitam ela porque não tem essa palavra trindade na Bíblia, né? Trindade vem do latim trinitas, que quer dizer três, né? E de fato foi a Igreja Católica que inseriu esse termo trindade, que pegou, né? Pegou até o dia de hoje. Muitos fazem o sinal da cruz quando passam diante de uma igreja em reverência. Eu ia até fazer um vídeo sobre isso, porque na época que Jesus Cristo foi crucificado, a pena capital romana era a crucificação. E a pena capital judaica era o apedrejamento. Aí vem aquela incógnita: e se Jesus tivesse sido apedrejado? Os católicos iriam jogar uma pedra? Ou vamos supor na China, que lá hoje é o paredão. Se Jesus fosse o paredão, você ia apontar um rifle? Então o que acontece? A cruz, na verdade, o assunto é esse, está até fugindo, não é símbolo de bênção, é símbolo de maldição. Mas vamos falar mais na frente sobre isso. Mas voltando aqui para Gênesis 1, 26. Eu me lembro que eu li um livro do, acho que é o Whitney Lee. Ele diz o seguinte, que a imagem reflete o nosso ser interior em relação a Deus, a semelhança o exterior. Hoje observa-se muitas pessoas com tatuagens, né? As pessoas fazem tatuagem. Já está muito comum, você pode ver que muitas pessoas fazem tatuagem no rosto. Você vê um monte de gente tatuada, homem, mulher e tudo. Aí vem a pergunta: será que nosso Deus está neste negócio? Será que Deus seria assim? Porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus, então ele tem que ser preservado. Nosso corpo não é nosso, né? Paulo diz à igreja de Éfeso que Deus nos salvou para que tornemos a habitação de Deus por meio do Espírito Santo. Então o meu corpo não é meu, é templo do Espírito Santo. Isso se ele habitar em mim, se eu der lugar para ele habitar em mim. Então esse versículo 26, fechando aqui, né, já com a fala do Jimmy Swaggart, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E ali, de fato, houve um diálogo. Quando ele diz façamos, ele estava falando com alguém. Até porque não existia Adão ainda. Então fica essa tese aí de Deus conversando com Jesus Cristo, com o Espírito Deu Santo. A ideia que ele, ou até ali mesmo não estava sozinho. Não, né? sozinho não. Façamos, né? É plural, né? Mas se for singular é faço, né? Na língua portuguesa. E o versículo 27, e criou Deus um homem à sua imagem. A palavra homem deve ter o artigo definido e não se deve ler o homem, quer dizer Adão. O mesmo homem Adão que se refere em 2,7. Essas não são, portanto, duas narrações da criação do homem, e sim uma declaração divina. A imagem de Deus o criou. A imagem de Deus se perdeu na queda. Entretanto, a restauração da imagem se concluiu na cruz. Mas a sinalização
dessa restauração não ocorrerá até a primeira ressurreição. Macho e fêmea os criou. Representa, ao menos pelo que sabe, a primeira vez que Deus criou o sexo feminino, ao menos que se considera seres inteligentes. Não há registro de nenhum anjo fêmea. Ou seja, não existe o termo anja. Não, você não vai achar em lugar nenhum na Bíblia. Sempre fala o anjo, anjo do Senhor, anjo, anjo do Senhor. Outra coisa, Deus fez macho e fêmea. Então não existe a terceira oportunidade, a terceira, como tem hoje aí o lesbianismo, o homossexualismo. Isso não é de Deus, isso não tem base bíblica. Então você vai entender o que? Que é uma inferência satânica, uma inferência diabólica. Infelizmente é a verdade. Né? Mas Paulo já fazia referência a isso. Na igreja, qual é a igreja que Paulo fazia referência? Não, Paulo condenou, né? Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 1, ele condenando essa atitude, essa prática. Quer dizer que naquele tempo já tinha, né? No tempo de Roma, sim. No tempo de Roma, sim. Quando Paulo escreveu a igreja de Roma, já existia já ali, né? Inclusive o homossexualismo. Inclusive muito comum entre a cultura grega, né? Os espartacos, aqueles homens fortes e tudo, já tinha ali essa prática. Mas Deus nunca aprovou e nunca aprova, né? Tanto que o DNA é XX e XY. Então não se pode fazer esse tipo de coisa. Quem pratica essa coisa, quem apoia, saindo dessa vida para outra, com certeza vai ter problema com Deus. Isso aí ele vai mostrar, ele não está escrito, foi pregado, foi falado. Hoje em dia, muitos batem no governo por isso, né? Por querer implantar esse tipo de casamento, né? Mas aí já é uma questão judicial, né? Aí o jurídico também, as pessoas que aprovarem, porque lá no final, no último versículo de Romanos capítulo 1, diz assim, todo aquele que ama e aprova, e consente, vai ser cobrado também por causa disso. Então, para finalizar aqui nossa fala, né, para não tomar muito tempo, e criou Deus o homem à sua imagem,